Quero ser fiel a tudo aquilo que Deus ministrou. Começou ontem à tarde. Eu sempre falo, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela começa a cortar primeiro a vida o mensageiro. Eu fui muito ministrado, irmãos, por essa palavra. Eu tenho certeza que se você abrir o teu coração nessa noite, Deus vai trazer resposta, porque há respostas que nós só encontramos na palavra de Deus, só encontramos através da palavra profética. Às vezes situações e momentos que você está vivendo e você não entende. Tem situações que às vezes a gente chega, que a gente passa e que fica um ponto de interrogação, que não achamos respostas. E a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. Então nessa noite eu quero declarar que a palavra de Deus vai trazer direção no teu coração, vai trazer clareza, vai fazer você enxergar uma saída. Pessoas que às vezes chegam aqui, pastor, parece que não tem saída, parece que as coisas não acontecem, parece que está tudo igual. Eu tenho certeza nessa noite que o Espírito Santo vai virar uma chave dentro de você. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 em diante. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Agradeço a Deus por essa oportunidade, todos os pastores também da casa, em especial o bispo Fernando. Agradeço a Deus pela vida da minha família que está ali, da minha esposa, meus filhos. Sempre falo, o maior presente que nós temos, nosso pai ou mãe, é ter os filhos na presença de Deus. Essa é a maior herança que nós recebemos do Senhor. Livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 em diante, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. É interessante que quando nós lemos essa passagem, a gente se prende muito em falar sobre o chamado profético de Isaías, né, que foi um dos maiores profetas messiânicos que falou a respeito da vinda do Messias. Só que quando eu estava preparando, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, acho que foi na quinta-feira, eu recebi essa palavra e ficou durante o dia no meu coração. E quando foi na sexta-feira, o bispo Fernando convidou para pregar, eu disse: é essa palavra mesmo. Eu comecei a meditar e nessa noite eu queria que você entrasse junto comigo dentro da história. Eu queria que você tentasse imaginar o cenário, a história, porque para poder entender o que Deus quer falar no nosso coração nessa noite. E eu comecei a ler, comecei a estudar, e me chamou a atenção quando diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Então eu disse: eu vou estudar um pouco sobre Uzias. Sabe quando vem forte no coração para estudar sobre Uzias? Quem é esse rei? Quem foi o rei Uzias? Às vezes focamos em Isaías e esquecemos que existia um rei. Eu disse: eu quero saber a história desse rei. E é interessante que, estudando, a Bíblia diz que este rei, ele assume o reinado de Judá com apenas 16 anos de idade. Então é um rei muito novo que recebe um desafio da parte de Deus de assumir um reinado, uma responsabilidade muito grande. Ele oferta parte da sua juventude. Só que a Bíblia diz que havia um sacerdote por nome Zacarias, a quem
Isaías ele se inspirava, Isaías buscava ao Senhor, porque esse sacerdote ministrava na vida de Isaías a importância sobre buscar o Senhor, sobre ter uma vida com Deus. Então, desde muito jovem, desde os seus 16 anos, Uzias entende essa importância de em tudo buscar o Senhor, de em tudo ir buscar a resposta antes de tomar uma decisão dentro do reinado, de tiver que fazer algo, tudo ele ia aos pés do Senhor e consultava o Senhor. Senhor, eu devo fazer? Senhor, qual decisão eu tomo a respeito disso? O que eu acho tão lindo, porque ele acredita no seu chamado e na sua vocação. E a primeira coisa nessa noite que eu quero falar ao teu coração é que você precisa acreditar no chamado e na vocação que Deus tem na sua vida. Você precisa acreditar que o projeto que Deus falou a respeito da sua vida e da sua casa, ele é verdadeiro. Você precisa, independente do que as pessoas pensam, do que os outros acham, se você tem capacidade ou não, mas se Deus te chamou, se Deus falou que tem algo, acredite, tenha fé. E ele acredita de tal maneira que tudo que ele vai fazer, ele coloca aos pés do Senhor, ele vai buscar resposta. Ele não se move sem Deus dar uma direção. Sabe o que eu entendo? Que quando você leva aos pés do Senhor, quando você diz assim, eu não vou tomar decisão sem Deus falar, eu não vou agir sem Deus mostrar a direção que eu tenho que fazer, sabe o que você está dizendo para o céu? Sabe o que você está declarando para Deus? Deus, eu acredito plenamente que o que o Senhor me deu, que foi o Senhor que me deu, que foi o Senhor que gerou, por isso eu estou buscando resposta em Ti. Independente do que seja, meu irmão, seja uma empresa, seja a tua família, eu sei que foi Deus que me deu essa família, então eu vou lutar por ela, eu vou buscar em oração, eu não vou desistir. Ou seja, em tudo ele buscava o Senhor, em tudo ele colocava nos pés do Senhor. E é tão interessante que, estudando essa palavra, a Bíblia diz que Deus deu tanta sabedoria para esse rei, deu uma capacidade de construir coisas que era as pessoas ficavam espantadas, um poder, uma capacidade de construir coisas extraordinárias. Ele era foi um dos reis que mais construiu, projetista, ou seja, os engenheiros de hoje em dia, com toda a ferramenta que tem, não consegue ter o mesmo poder, a mesma capacidade de construir o que Uzias construiu. A Bíblia relata que eram construções, cidades edificadas, torres edificadas, cisternas. Ele construía coisas que o povo olhava e dizia, o que é isso? Isso só pode ser obra de Deus, foge da naturalidade. Não tem como a capacidade humana construir algo tão tremendo. O que eu entendo que tudo que você apresenta a Deus e pede a direção, Deus te dá poder para criar coisas que ninguém viu ainda, coisas que nem gerou no coração das pessoas. Ou seja, se você acreditar que foi Deus que colocou nas tuas mãos e buscar em Deus, Deus vai te dar sabedoria para construir, para criar estratégias que vai vir diretamente do céu. E ele construía, isso chamava a atenção de todos os outros reinados. Dizia, como é que esse rei constrói coisas tão extraordinárias? E com isso o povo de Judá se sente seguro, porque tem um rei que constrói cidades edificadas, torres. A Bíblia diz ainda que Deus dá uma capacidade para ele de construir tipos de armas que não existiam na época. Os exércitos eram acostumados a ir para a peleja com flecha, com lança, com espada. Deus deu um poder, uma capacidade para esse rei construir armas que lançavam pedras grandes, que lançavam lanças, as metralhadoras da época. Ou seja, então imagine aquela cidade fortificada com os muros, e em cima daqueles muros aquelas armas que eram automáticas, só carregava e jogava lanças longe. Então era um poder, uma capacidade militar extraordinária. Esse rei era temido, todas as nações temiam o poder desse exército. Em tudo isso, Deus vai dando sabedoria, porque ele busca o Senhor. Só que a Bíblia diz, esse rei, ele fica no reinado de Judá durante 52 anos. E vai se passando os anos, Zacarias, o sacerdote que inspirava, que levava o rei a buscar Deus, que ministrava no coração do rei, esse homem morre. E com isso,
Uzias começa a deixar de buscar a Deus, afasta-se daquele lugar de relacionamento com Deus, e ele começa a receber aqueles elogios, o povo dizendo: rei, você constrói coisas extraordinárias, que poder é esse? Ele começa a gostar dos elogios, dizendo: rei, você é bom mesmo. Que construções são essas? Que cidades são essas? É a cidade modelo da época. Eram cidades extraordinárias, e o povo começa a idolatrar aquele rei, e ele começa a gostar. Só se ouvia falar de Uzias dentro de Judá. Os jornais da época só se falava de Uzias. Uzias lança tal projeto, Uzias constrói tal arma. Para você, trazendo para os dias de hoje, naquela época o Instagram do rei Uzias seria o mais seguido. O povo acordava de manhã, a primeira coisa já ia olhar o telefone, os stories, para ver o que será que o rei Uzias postou, o que ele vai promover essa semana. Então ele começa a ser idolatrado, e com isso Uzias não consegue conectar o povo a Deus, não consegue levar o povo a depender de Deus, mas ele traz o povo para si. Ele não leva o povo para Deus, porque ele gosta agora de ser bajulado, ele gosta dos elogios, e o povo se sente seguro porque tem um rei para vencer as suas batalhas. Eu não preciso me preocupar com as batalhas, porque eu tenho um rei preparado. Eu tenho um rei que é temido em todas as nações. Eu não preciso me preocupar com dinheiro, porque é um reino próspero. A Bíblia diz que foi, acredito, depois do reinado de Salomão, um dos reinos mais prósperos que houve. Eu não preciso me preocupar, ou seja, a economia estava lá em cima. Ninguém sentia falta de coisa alguma. Então por que buscar Deus se eu tenho um rei que peleja por mim? Por que se conectar com Deus e buscar a presença de Deus em oração, se eu tenho um rei que me traz uma sensação de segurança, uma falsa sensação de segurança? Por que eu vou me conectar a Deus? Por que renunciar se eu tenho um rei que me defende? Ele começa a ser vacionado dentro de Judá. E eu lhe pergunto: onde está Isaías nisso tudo? Porque Isaías, você lendo, você entende que Isaías, ele era um dos conselheiros do rei. Quando Isaías vê o rei tomando esse caminho de perdição, se corrompendo, deixando o orgulho e a soberba dominar o seu coração, eu lhe pergunto: onde está Isaías nisso? Porque profeta não se cria do dia para a noite, não se levanta do dia para a noite profeta. Naquela época tinha que estudar para ser profeta, se estudava para ser profeta, e ele era conselheiro, era aquele que sentava com o rei para aconselhar. E você não vê em nenhum momento Isaías dizendo: rei, você está tomando um caminho que Deus não está nesse caminho, você está puxando a honra e a glória para você. Ou seja, o motivo de eu e você estar aqui nessa noite é a misericórdia de Deus. O motivo de chegarmos aonde chegamos, aonde estamos, é a misericórdia de Deus. Não é porque somos bons, não é porque somos capazes, não, é porque a misericórdia e a graça de Deus está sobre a minha e a sua vida. O motivo de você estar aqui com a sua família ao seu lado, depois de tudo que você enfrentou, os desafios, confrontos, as lutas, as dificuldades, é porque Deus está na sua vida, é porque Deus te sustentou, é porque Deus te manteve de pé. Agora o rei Uzias não, ele olha para aquilo tudo e ele diz assim: uau, a nossa cidade, o nosso reinado é um reino que é modelo para todas as nações. Ou seja, ele não leva a gratidão a Deus, ele se torna um rei ingrato. Seja grato a tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Eu sempre falo para os nossos filhos, quando a gente ministra para eles, sempre falo para eles: olha, tudo que Deus tem dado, aonde estamos, é a misericórdia de Deus. Não é porque temos capacidade, não é porque somos bons, porque somos pecadores, é por causa da misericórdia e da graça de Deus. E Isaías não se manifesta, ninguém fala nada, porque ainda lendo essa passagem, estudando, alguns historiadores deixam bem claro, e a gente tem parâmetro bíblico para isso, que
Isaías, além de conselheiro do rei Uzias, ele ainda era primo, então ainda tinha um grau de parentesco. Então por que falar? Por que contrariar o rei se o rei peleja por mim? Se tem uma crise na cidade, se estabelece uma crise no reino, o rei, ele é estrategista, é um cara sábio, ele sabe o que fazer, então tranquilo. Por que buscar Deus quando está tudo bem? Quando está tudo normal, quando tudo está prosperando? Ou seja, sinônimo de prosperidade não quer dizer que Deus está aprovando. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que não deixa eu me conectar com Deus, ou seja, o rei Uzias se torna um modelo de um rei que não deixa o povo conhecer a Deus. Tudo aquilo que se torna esse impedimento, o rei Uzias representa tudo aquilo que não deixa você se achegar a Deus, que não deixa você se conectar com Deus. Eu não sei nessa noite qual é em que área da sua vida o rei Uzias tem governado. Quem sabe uma falsa segurança que você sente? Não, eu sinto segurança nisso. Como eu relatei, de manhã eu relatei aqui, em 2019, a gente teve uma prova assim, não foi só no Brasil, mas mundial. Muitas pessoas apegadas somente no dinheiro, só apegadas nas empresas, e houve um caos na pandemia, muitas empresas faliram, donos de empresa tiraram a sua vida, porque a confiança estava naquilo, não estava no Senhor. E aqueles que confiam, aqueles que depositam aos pés do Senhor, dizem: Senhor, eu sei que foi o Senhor que me deu, a minha confiança está em tudo, pode estar tudo virado de ponta cabeça. Como Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ou seja, ele fala de um caos, ele fala de uma calamidade que viria sobre o povo. Ele diz: Senhor, mas a minha fé, a minha esperança, a minha confiança está no Senhor, todavia eu continuarei te adorando e te servindo. E eu lhe pergunto nessa noite, o que tem impedido você de se conectar a Deus? Tudo aquilo que te afasta de Deus é governo de Uzias. Às vezes as coisas simples, irmão. Às vezes amizades que você tem que te afasta de Deus, que não deixa você se conectar com Deus. Muitas vezes a internet tem tempo para tudo, tem tempo para entrar no Instagram, mas não tem tempo para Deus. Eu não sei o que tem impedido de você de se chegar a Deus, mas nessa noite eu quero determinar que esse rei Uzias vai cair por terra, para que o reino de Cristo, para que o Yeshua governe a sua vida. E esse rei, ele fica tão perdido, porque quando você se afasta de Deus, quando você não reconhece que o que você tem foi Deus que deu, as coisas espirituais começam a se tornar comuns. As coisas espirituais não têm mais valor, você não tem mais aquele temor que antes dominava, que antes guiava a sua vida, aquele temor a Deus, aquele amor, aquela paixão por Jesus. E se torna tão comum na vida do rei, que a Bíblia diz que ele entra dentro do templo, aonde só os sacerdotes poderiam entrar. Só que agora ele acha que ele pode entrar em todos os lugares. Ele acha que ele tem acesso a todos os lugares, ou seja, ele não respeita o que os outros carregam. Ele fica deslocado porque ele perde essa fiação com Deus. Ele perde o relacionamento e a comunhão com Deus. Ele entra dentro do templo, um lugar que só os sacerdotes poderiam entrar, e ele quer queimar incenso, ele quer ofertar ao Senhor. E era algo que só os sacerdotes podiam fazer. A Bíblia diz que 80 sacerdotes entram dentro daquele templo e começam a repreender aquele rei, dizer: rei, você não pode estar aqui, você não foi chamado para isso, só nós podemos fazer. Aquele rei fica tão indignado, porque parece que nada mais faz sentido. Quando a pessoa deixa de buscar Deus, quando deixa de o Espírito Santo governar a sua vida, tudo se torna tão comum, não vê pecado em mais nada, tudo é normal, tudo pode. Eu falei ainda, daqui uns dias vão criar o inferno gospel, porque hoje tudo é normal. Você vê cada noticiário que você fica espantado.
Você vê coisas assim que você só acredita porque você está vendo. Parece que hoje tudo pode. Esse dia eu estava conversando com a minha filha e um assunto nós estávamos falando sobre o que pode e não pode. Eu disse: filha, o evangelho não tem a ver com o que pode ou não pode. Eu acho que a gente precisa sair desse lugar. Será que eu posso? Será que eu não posso? Não tem mais a ver com isso. Tem a ver, eu não quero porque eu amo a Jesus. Eu não quero porque o meu amor por Ele é maior. Não tem que estar debaixo de um reino opressor. O reino de Osias se torna um reino opressor. O povo tem que fazer o que ele manda. Se precisar tomar decisão, o rei toma por nós. Se torna um reino opressor. Não tem mais a ver com o que pode e não pode. Eu não faço porque eu amo, porque eu sou apaixonado por Jesus. Os sacerdotes repreendem o rei fica indignado, porque ele acha que ele governa tudo, que ele pode estar onde ele quer, que ele pode acessar qualquer lugar. E no mesmo instante, porque tem coisas que Deus fala através da palavra, para que a gente mude. Deus vai usando a palavra, Deus vai usando os louvores para ministrar no teu coração, dizendo: você precisa mudar, você precisa sair desse lugar. Você precisa parar de cometer esse erro. Pessoas que estão vivendo em áreas da sua vida que sabem que está errado. E a palavra vai falando e a pessoa não se decide. A pessoa até se convence quando está aqui na hora do culto, mas quando sai pelaquela porta, volta tudo normal. Continua no erro, continua no pecado. E Deus vai falando através da sua palavra. Então chega uma hora que Deus torna público. E é isso que acontece, porque quando o rei está de frente com os sacerdotes, que os sacerdotes repreendem ele fica indignado, ele não reconhece, ele não se humilha. A Bíblia diz que no mesmo instante, os sacerdotes olhando para ele, na sua testa começa a sair a lepra, diante dos sacerdotes, ou seja, Deus tornando público. Nem ele estava vendo, os sacerdotes já estavam enxergando na testa dele a lepra saindo. Eu sempre falo a diferença entre o rei Uzias e o rei Davi. É porque Davi ele também pecou, porque todos somos pecadores. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O rei Davi ele peca, e se você tentar, pecado eu sempre falo, ele não tem peso. Pecado, não existe pecado e pecadinho. Pecado é pecado, e sempre foi pecado. Mas se você olhar, assusta mais quando você vê o rei Davi, um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Ele adultera com Betseba ainda, ele pega e diz assim para o seu capitão, diz assim: pega o marido dela e coloca à frente de batalha, coloca na primeira fileira do exército, ou seja, já para morrer, para não dar problema. Então, além de adulterar, ele manda ainda, de certa forma, matar o marido da mulher. E quando o profeta Natã chega para repreender o rei Davi sobre o seu pecado, a Bíblia diz que ele reconhece, ele se joga aos pés do Senhor e ele chora amargamente. Ou seja, o rei Davi reconhece o seu pecado. Uzias não, Uzias ainda quer enfrentar os sacerdotes, dizendo: eu sou digno de estar aqui, fui eu que construí tudo, edifiquei tudo, é tudo meu. Ou seja, ele estava apegado o seu coração na estrutura. Agora Davi não, Davi se joga nos pés do Senhor. E eu estava meditando quando estava lendo essa parte da palavra, eu fico imaginando Davi, quando ele se joga aos pés do Senhor, que ele começa a chorar. Antes dele declarar, ele começa a lembrar de onde Deus tirou ele, de trás das malhadas, aonde ele cuidava das ovelhas do seu pai, no anonimato, onde ninguém o assistia, aonde ninguém via ele pregar, onde ninguém via ele cantar. Mas a Bíblia diz que ele pegava a sua harpa naquele lugar, cuidando das ovelhas, ele tocava aquela harpa e o Espírito do Senhor descia sobre a sua vida. O Espírito do Senhor se manifestava na sua vida, a ponto de um certo dia um urso tentar pegar uma ovelha e o Espírito do Senhor se apossar dele e ele pegar aquele urso e rasgar no meio. Davi, quando ele está ali jogado no chão chorando, ele lembra desses momentos com Deus, que Deus visitava ele. E ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, mas Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Aleluia. Ele não diz assim: Senhor, não retire de mim o trono.
Senhor, não retire de mim o reinado, as coisas que o Senhor me deu, a estrutura que está à minha volta, tudo que eu conquistei. Não, Davi está desprendido nisso, ele está preso no Senhor, ele está dizendo: o que eu quero é o teu Espírito. Porque não adianta reinar sem a presença de Deus, não adianta sentar no trono sem a presença de Deus. Que Davi está dizendo: Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho foi o Senhor que deu. E se eu perder a presença do teu Espírito, nada mais faz sentido. Se nós perdemos essa presença, a intimidade com Deus, nada mais faz sentido na nossa vida. Não faz sentido você estar aqui nessa noite. Não faz sentido eu estar ministrando essa palavra se o Espírito Santo não estiver. Não faz sentido a banda estar tocando se o Espírito Santo não estiver governando. E é isso que Davi está dizendo: Deus, o Senhor pode retirar tudo. O Senhor pode tirar o trono, pode tirar o reino, pode tirar tudo, mas só não retires o teu Espírito da minha vida. É nesse lugar que Deus quer nos levar nessa noite. O que tem governado a minha e a sua vida. Eu acho tão lindo isso de Davi, ele demonstrando que ele ama o Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa na sua vida, não pelo que o Senhor deu a ele. Eu vejo às vezes pais cometendo o mesmo erro que eu cometi muitas vezes com a minha esposa, de tentar estabelecer um reino opressor dentro de casa, de muitas vezes tentar falar para os filhos, transmitir o evangelho de uma forma para criar medo, para deixar eles com medo. Aí um dia o Espírito Santo falou tão forte no meu coração, estava naquela: filha, não pode, que você vai te levar para o inferno. Crendo ou não, existe o céu e o inferno, sempre com esse tipo de mensagem. E um dia o Espírito Santo falou tão claro no meu coração, disse: filho, eu não quero que eles me sirvam com medo de ir para o inferno. Eu quero que eles me sirvam porque eles me amam, porque eles me conhecem. Essa geração precisa ser apaixonada por Deus, não ficar debaixo de um reino de, às vezes esse reinado de Uzias está dentro da tua casa, um reino opressor, onde quer levar os filhos e a família à força. Não, os nossos filhos precisam servir ao Senhor porque eles o amam, porque eles são apaixonados. Eu vejo aqui o rei Uzias, uma representação de uma igreja que ela está apegada só na estrutura, só naquilo que Deus pode dar. Para se Deus tirar, a pessoa se perde. Se Deus não dá, não faz sentido servir. Se Deus não prosperar, não faz sentido eu ir na igreja. Ou se Deus dá, não precisa eu ir na igreja, está tudo bem, está tudo prosperando, a empresa, o faturamento está lá em cima, então por que buscar Deus? Na minha casa está tudo saudável, pastor, o casamento, a família, 100%, então por que buscar Deus? Por que muitas vezes só se achegamos a Deus quando o vento e a tempestade chega? Nessa noite eu não sei qual área da sua vida, eu não sei o que está impedindo você de se conectar a Deus, de você dizer: eu quero estar debaixo do governo de Cristo, debaixo do governo de Deus. Toda a minha vida, toda a minha casa e a minha família está debaixo do governo de Cristo, gerenciado por Ele. E a Bíblia diz que no mesmo instante o rei Uzias, ele fica leproso. A lepra instantaneamente toma conta do seu corpo. E naquela época a lei ensinava, e eles acreditavam dessa maneira, que uma pessoa leprosa era uma pessoa amaldiçoada por Deus, uma pessoa que Deus tinha rejeitado. Ou seja, nesse momento Deus está rejeitando o ministério de Uzias. Deixa eu te falar algo aqui. Tem coisas que tocamos, tem coisas que nós cometemos que às vezes não tem mais volta. Eu já vi pessoas pegar caminhos que não tiveram mais volta. Uzias pega um caminho, Uzias toca em algo que não tem mais volta, ele fica leproso. Precisamos cuidar onde estamos pisando, no que estamos tocando. E tudo isso acontece aonde? No reinado. Onde que acontece? Acontece dentro do templo, dentro da igreja. Ou seja, a igreja não nos deixa imune da lepra. A igreja não nos protege. Quem nos protege é Cristo. Eu estar nos cultos, eu frequentar os cultos não me protege.
Uzias ficou leproso dentro da igreja. Eu não sei nessa noite, eu já estou desde ontem, irmão, sendo ministrado por essa palavra. Mas Deus quer mexer dentro de você nessa noite. O Espírito Santo vai revelar no teu coração e vai dizer em que área Uzias está governando. Em coisas que você tem colocado a tua segurança, em coisas que você tem depositado a tua confiança, e que muitas vezes não é no Senhor, muitas vezes não é em Deus, é em coisas que Deus tem te dado. E a Bíblia diz que Uzias, ele sai do reinado, ele é colocado para morar em uma casa distante, porque ele não podia nem ficar perto. Então um grande caos se estabelece dentro de Judá, porque agora aquela figura, aquela representação de líder que trazia segurança para dentro do reino, agora ele está leproso, agora ele está reprovado por Deus, ele está amaldiçoado por Deus. Então imagine o caos que se estabelece dentro de Judá. É nesse momento que você vê Isaías agora começar a voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído, que é aos pés do Senhor, que é buscar o Senhor em oração, é buscar a direção de Deus para dentro da nação, porque o caos se estabelece. Passa-se alguns meses, a Bíblia não deixa claro. Quem sabe o povo com aquela esperança dizendo: Uzias vai ser recuperado, Uzias vai ser restaurado e vai voltar para trazer um governo de paz, um governo de segurança para nós novamente. Só que tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que não nos deixa chegar diante de Deus, que impede, meu irmão, Deus tira da nossa vida. Eu tenho falado, nós estamos vivendo um tempo muito precioso, um tempo profético nessa casa. Nós estamos caminhando debaixo de uma palavra que Deus ministrou ao coração do bispo Fernando, que é: envia-me. É por isso que esse ano você não está entendendo porque Deus está mudando algumas coisas dentro de você, no teu coração. Você não entende porque Deus está removendo algumas peças ao teu redor, está tirando algumas coisas do lugar, e você está dizendo: por que isso? Está acontecendo tanta mudança na minha vida. É Deus sacrificando Uzias na sua vida para que nasça um Isaías, um profeta. Nesse momento a Bíblia diz que então Uzias morre, então se vai a esperança. Você vê Isaías voltando para o lugar que Deus queria, para um lugar de oração, para um lugar de comunhão. Entramos aonde eu li aqui, Isaías 6, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto. É interessante que a primeira coisa que Deus quer corrigir em Isaías é a sua visão, para que ele volte a enxergar a Deus. Porque até então ele só enxergava a sua expectativa, ele só enxergava Uzias. A confiança do povo e de Isaías estava em Uzias, tanto é que ele fica calado durante todo o reinado, vendo o rei entrar por esse caminho, não fala nada, porque além de conselheiro ele é primo, então o seu salário está em dia, então por que falar? Então Deus precisava corrigir a visão de Isaías, dizer: Isaías, você precisa me ver. Quando eu e você vemos o Senhor, tudo se torna claro. Quando eu e você enxergamos o Senhor, tudo se torna muito claro na minha e na sua vida. Parece que uma luz vem para o ambiente e você diz assim: cara, olha só onde eu estava. Olha o lugar que eu me meti. Não tem situações assim que você passa e que você parece que vem uma luz para o ambiente e você diz: olha só onde eu estava. Não acredito que eu cheguei nesse lugar. Então Isaías precisava ver a Deus. Ele diz: eu vi o Senhor. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então para Isaías ter uma visão clara daquilo que Deus tinha na sua vida, ele precisou ver a Deus. Ele precisou ter uma visão clara, para conseguir ver a glória de Deus.
Deus teve que matar o rei Uzias para que ele conseguisse enxergar Deus. Então não fique pasmo, não fique espantado se Deus remover algumas coisas da sua vida que você diz assim: nunca que eu imaginava. Às vezes eu converso com a minha esposa, eu digo assim: o que Deus fez na nossa vida, Deus removeu algumas coisas que a gente ficou assim: como isso tudo? Você pode ver, você vai conversar com algumas pessoas aqui. No meu caso, eu saí natural de Chapecó, vim para Camboriú, agora estou em Itajaí, 25 anos. E tem pessoas que estão aqui nessa noite e ainda nem tem resposta. Eu era lá do outro lado do Brasil, e fui para uma cidade, fui para outra e parei aqui. Ou seja, Deus te empurra para o propósito. É isso que Deus está fazendo com Isaías. Deus permite Uzias morrer para empurrar Isaías para o propósito que Deus tem, para empurrar ele para o chamado profético. Essas mudanças que Deus está fazendo na sua vida, ao seu redor, ou dentro de você. Pessoas dessa noite que estão com conflitos dentro de si, dizendo: eu estou com tanto conflito dentro de mim, pastor. Eu não consigo ter clareza daquilo que Deus quer para mim. Parece que todo mundo tem chamado, vocação ao meu redor, mas eu não entendo em que área Deus quer me usar. O que Deus quer da minha vida? Deus quer que você enxergue Ele assim como Isaías enxergou. Você precisa ver o Senhor, porque quando Isaías vê o Senhor, se puder colocar no telão aqui para mim, Isaías capítulo 6, versículo 5, por favor. Quando ele tem essa visão clara do Senhor, quando ele vê o Senhor, e aqui eu parei e fiquei meditando, o que aconteceu? Ele está vendo a glória de Deus, ele está tendo uma visão extraordinária, uma das maiores experiências da sua vida. Você já pensou você ver a olho nu uma visão dessa? Tem coisas que Deus quer revelar no meio, no teu coração, que só depende de mim, de você. Só depende de você se achegar a Deus e ter um tempo com Deus. E o reino de Uzias não deixava Isaías ter essa conexão. Isaías vê o Senhor, tem uma visão clara do seu chamado. Tudo aquilo que impede você de ter essa visão, de ver a glória de Deus, de ver com clareza o que Deus tem na sua vida, precisa ser removido. Como eu falei, amizades não podem deixar que você não veja Deus. O namoro não pode. Se é um namoro que não deixa você viver o chamado, você se conectar a Deus, se é um relacionamento, seja o que for que impede, nessa noite precisa cair por terra. E ele está tendo essa visão. Então o profeta Isaías diz assim: então gritei. Agora eu lhe pergunto, o que faz um profeta ter uma visão tão gloriosa, ter uma visão tão extraordinária e entrar em espanto? Ele não está dando um grito aqui de glória a Deus, ele está gritando apavorado, ele está desesperado, porque ele diz: então gritei, ai de mim. Quando você vê a Deus, por isso que é tanta dificuldade de se achegar a Deus, é tanta dificuldade de orar. Você diz assim: eu não oro, eu não busco a Deus porque eu não tenho tempo. É tanta correria, tanta coisa, é empresa, é família, é tanta coisa que eu não tenho tempo para ter um tempo de relacionamento, um tempo saudável com Deus, não aquela coisa rápida assim, tipo um tempo mais ou menos quando a gente entra no Instagram assim, que você relaxa, fica e passa, um tempo assim, de ficar com Deus. E quando ele vê a Deus, ele grita, ele fica desesperado. Por quê? Porque ele enxerga a santidade de Deus. E diante da santidade de Deus, quem você enxerga? Diante da santidade, quem que você vai ver? Você vai ver você mesmo. A santidade de Deus é como se fosse um espelho. Você vai olhar e você vai enxergar você mesmo. E quando você olha para a santidade de Deus, você não encontra impureza, você não encontra falhas, porque Deus ele é puro, Ele é santo. Então a única coisa que vai ser, que você vai enxergar, é as tuas impurezas. Quando você olha para a santidade de Deus, você vai enxergar as tuas falhas. Você não vai olhar para a santidade de Deus e dizer: eu estou dessa maneira por causa de tal pessoa,
Eu estou dessa maneira, vivendo isso, passando essas sequelas, essas feridas, esses machucados por causa de tal pessoa, por causa de tal situação. Não. Diante da santidade de Deus, você só enxerga você. É só você e Ele. É o lugar onde você mesmo, você vê as suas mazelas e as suas falhas. É por isso que Isaías se espanta, ele diz: ai de mim, porque eu vi o Senhor e eu estou perdido. Nós estamos falando de um profeta, um dos maiores profetas. Ele está dizendo: eu estou perdido. Quem sabe nessa noite você chegou aqui nessa maneira: pastor, eu estou perdido, eu estou sem direção, eu me confortei. O reino de Uzias trouxe conforto para a minha vida, porque o conforto muitas vezes nos afasta de Deus, nos afasta. Eu lembro, irmão, há 15, 18 anos atrás, era uma época ainda que subia muito monte, subia para orar, às vezes ficava 3, 4 horas, às vezes virava a noite no monte, era campanha. Hoje tudo não tem tempo, não tem mais tempo para buscar Deus. Eu falo isso de mim, irmão, porque não adianta eu vir pregar aqui algo que eu não vivo. Muitas vezes passa o dia, não tem tempo para ler a Bíblia, porque é muita coisa para resolver. É uma luta muito grande para você não se achegar a Deus, porque quando você se achegar e olhar para Ele, a única pessoa que vai ter para você denunciar é você mesmo. Isaías, ele denuncia a si mesmo, porque ele olha para a santidade de Deus. Ele diz: pois sou um homem de lábios impuros. Ele não está denunciando Uzias, ele não está botando a culpa em Uzias, dizendo: por causa do rei eu cheguei nessa situação. Ele está chamando a responsabilidade, dizendo: eu tenho sido um homem de impuros lábios. Impuros lábios não quer dizer só é uma pessoa perversa, uma pessoa que fala palavrão. Não, o que ele estava dizendo: eu tenho sido um homem de lábios impuros, porque os meus lábios não têm levado a palavra, não têm confessado, não têm declarado o que o meu coração carrega. Ele vê a culpa, ele vê a culpa diante da santidade de Deus. Ele se sente culpado, porque ele se sente culpado, porque ele não, em nenhum momento, como conselheiro do rei, ele chama o rei e diz: rei, não vai por esse caminho. Rei, eu tenho liberdade porque eu sou conselheiro e sou teu primo. Rei, não tome esse caminho. Como é bom, meu irmão, quando você encontra uma pessoa que te ama de verdade, que vem e olha nos teus olhos assim: você está indo por um caminho de perdição, não faz isso. Quando você ama a pessoa, você dessa maneira independente: eu vou perder a amizade. Não vai. Quando você se importa, então é esse peso de culpa que Isaías está ali diante de Deus, porque ele pede para Deus tocar em seus lábios, porque ele não declarou a palavra que ele conhecia, a verdade que ele carregava. E muitas vezes eu e você, nós temos caído nessa linha, sendo homens e mulheres de impuros lábios, porque conhece a verdade, carrega a verdade dentro de si, mas os seus lábios não confessam, não declaram a palavra da verdade. Não adianta eu acreditar e carregar se os meus lábios não declarar. A Bíblia diz que se o teu coração crer e a tua boca tem que confessar. E é isso que Isaías vê. Saiu. Então gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios. Eu não sei o que você vai denunciar nessa noite, mas se você quiser se achegar diante da santidade de Deus, vir no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu quero colocar no teu altar, eu quero declarar nesta noite que tudo aquilo que está impedindo eu de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, e não está mais nessa linha do que pode ou não pode. Eu não faço porque eu amo a Deus. Eu fui cortar o cabelo faz alguns meses, e quem corta lá, a maioria são tudo cristão, daquelas igrejas mais crentes, não tem? Aquelas bem crentes. E daí chegou um jovem para cortar o cabelo. Eu estava numa cadeira cortando, chegou um jovem para cortar o cabelo, com um carro muito bonito. E quando ele entrou, daí o dono do estabelecimento falou: pastor, dá uma palavra para esse jovem.
Para o fulano, falou o nome dele, eu não lembro. Ele é filho de crente, mas ele não quer mais saber de ir para a igreja, agora é só festa. É só quer sair com a mulherada, é só festa, é só balada. Fala para ele que não pode. Aí eu olhei para aquele jovem, ele disse, não pode ir para a balada, pastor, tentando tirar ainda uma. Eu disse, pode, claro que pode. Quem disse que não pode? Aquele irmão já ficou escandalizado, né? O dono da barbearia já olhou para mim atravessado e disse, claro que pode. Mas pode beber, pastor? Pode, claro. Aquilo tornou um espanto. Eu disse assim, mas antes de ir, geralmente a balada é mais tarde, vai na igreja, vai no culto. Vai lá, vai para o culto, adora a Deus, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. E depois vai para a balada. Porque se eu não acreditar que o Evangelho, que o Espírito Santo tem poder de virar uma chave dentro dele, não somos nós que mudamos as pessoas, é o Espírito Santo. Eu disse porque eu acredito que o Espírito Santo pode falar com você dentro da balada. Porque às vezes dentro da igreja está com o coração tão fechado, está com a mente longe, está aqui, mas já está pensando na segunda-feira. O Espírito Santo pode falar com você dentro da balada e mudar a sua vida. Eu tenho um amigo meu que Deus falou com ele dentro da balada. Ele estava lá na maior agitação, com uma lata de cerveja na mão, e o Espírito Santo disse, filho, o que tu está fazendo aqui? No mesmo instante ele saiu chorando de dentro daquela balada e nunca mais voltou. Aquele jovem foi murchando, né? Ele foi para querer tirar uma, ele foi murchando, pastor, eu disse, claro. Vai domingo no culto, adora a Deus, pede o Espírito Santo me ajuda, que eu não tenho forças, e depois vai para a balada. E aquele dono da barbearia ficou espantado. Então não somos nós que mudamos as pessoas, é o Espírito Santo. Isaías, ele entra nesse lugar, e ele diz, ai de mim que veio o Senhor. Deus, ele só pode tocar naquilo que você denuncia, naquilo que você reconhece. Por que Deus não tocou nos olhos de Isaías? Porque ele denunciou que os seus lábios eram impuros. Ele estava dizendo, eu não estou sendo fiel à profecia, eu não estou sendo fiel à palavra que eu acredito, que eu carrego. Então se eu não estou sendo fiel, se eu não dou uma resposta ao Evangelho que eu estou ouvindo aqui nessa noite, você está ouvindo uma palavra, Deus está te dando uma direção, Deus está requerendo algumas coisas, dizendo, ei, deixa Uzias ser sacrificado nessa noite, se precisa matar esse rei, isso que está governando a sua vida, as suas emoções. Ele denuncia. Deus só pode tocar naquilo que você confessa, naquilo que você denuncia. Que nessa noite possamos dizer, Espírito Santo, toca, assim como o Senhor tocou em Isaías. Tira uma brasa viva e toca nos meus lábios para purificar. Porque a brasa viva está aqui nessa noite, que é a palavra de Deus, ela tem poder para purificar. E a Bíblia diz, olha que interessante, vai olhar para o telão, deixa eu aqui para a Bíblia. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar. Isso aqui é profético, meu irmão. Nessa noite está saindo essa brasa viva do altar, que é a palavra de Deus, só ela pode mudar. Vai pegando no teu espírito, uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz, com ela tocou a minha boca, e disse, oh Jesus, tu é lindo, veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa está removida. Isaías, você pode sair desse lugar de culpa. Tem pessoas que Deus já perdoou e ele ainda fica naquele lugar de culpa. Pastor, eu não consigo me perdoar. Então você não acredita no sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é perdão. E o seu pecado será perdoado. Denuncie nessa noite tudo aquilo que tem governado a sua vida, que tem impedido de você ver a Deus. E é interessante que quando ele é tocado, que é purificado, ele tem uma das visões mais extraordinárias. Ele enxerga uma das maiores reuniões que acontece no céu, e o tema da reunião é sobre missões. Ele vê Deus Pai sentado, o Filho e o Espírito Santo, e ele está assistindo isso tudo. Ele está purificado, agora ele está vendo o Senhor. Não existe mais Uzias,
E o tema da reunião é sobre missões. E o Deus Pai toma a palavra e diz: a quem enviarei? Aleluia. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías interrompe aquela reunião e ele grita, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.